O cheiro de café recém-moído se misturava ao perfume caro dos clientes e ao molho de tomate fresco que a cozinha preparava. Era o único momento de paz que eu tinha naquele turno infernal no Bela Vista, o restaurante italiano mais caro da região dos Jardins. As luzes baixas do salão principal criavam uma atmosfera de intimidade forçada, onde homens de terno discutiam negócios em tons baixos e mulheres de vestido de grife fingiam não notar quando seus acompanhantes deslizavam envelopes por baixo da mesa. Eu já tinha visto o suficiente ali para saber que metade daquele dinheiro todo não vinha de lugares legais. Meus pés latejavam dentro das sapatilhas pretas que eu tinha comprado no centro por R$50, as únicas que cabiam no meu orçamento apertado de 2 conduções por dia e conta de luz atrasada. 6 meses servindo os ricos de São Paulo. E eu ainda tremia toda vez que o gerente, seu Donato, gritava meu nome do outro lado do salão. Minha mãe sempre dizia que eu tinha herdado o temperamento da nona Carmela, que veio de Nápoles nos anos 60, com 3 vestidos e um vocabulário de palavrões que faria um marinheiro corar. Eu tinha largado a faculdade de enfermagem no 3º semestre, quando a conta do hospital começou a chegar. Câncer não espera ninguém terminar a graduação. Agora ela se foi. E eu estava ali, equilibrando pratos de R$300, enquanto calculava se daria para pagar o boleto da Sabesp com as gorjetas da semana. O salão estava particularmente cheio naquela noite de sexta-feira. Eu estava no meio do movimento do jantar, carregando um prato de ossobuco para a mesa 12, quando senti uma mudança estranha na atmosfera. O burburinho constante das conversas diminuiu, substituído por sussurros tensos. Olhei para a entrada e entendi por quê. Um homem tinha acabado de entrar, e a palavra homem parecia pequena demais para descrevê-lo. Ele era alto, devia ter mais de 1,80, com ombros largos que preenchiam perfeitamente um terno que provavelmente custava mais que meu aluguel de 1 ano. O cabelo preto estava impecável. O rosto tinha aquela beleza masculina meio perigosa, mas eram os olhos que prendiam qualquer um que olhasse. Escuros como a noite de lua nova, e com uma intensidade que fazia você sentir que ele estava vendo através de você. 3 homens de terno entraram atrás dele, os olhos deles constantemente varrendo o ambiente. Seguranças. E não os seguranças de shopping, não. Esses eram os de verdade. O maître praticamente correu até a entrada, quase tropeçando nos próprios pés. Senhor Moretti, que honra tê-lo conosco esta noite. Ele fez uma reverência pequena, daquelas que você só vê em filme. Sua mesa de sempre está pronta, é claro. Moretti. Meu corpo inteiro congelou ao ouvir o nome. Todo mundo em São Paulo conhecia esse sobrenome, mesmo que fingisse não conhecer. A família Moretti controlava metade dos negócios da cidade. Alguns legais, a maioria não. Tinha boatos de tudo. Lavagem de dinheiro, controle de portos, até coisa pior. Mas nada nunca colava neles. Eram intocáveis. Alessandro Moretti tinha assumido o comando da família aos 32 anos, depois que o pai dele se aposentou e voltou para Sicília. As aspas eram porque ninguém realmente acreditava nessa história. Estava tão distraída olhando para ele que não percebi quando tropecei no próprio pé. O prato escorregou dos meus dedos antes que eu pudesse reagir, acontecendo tudo em câmera lenta. O barulho da louça se estilhaçando contra o mármore polido ecoou pelo restaurante inteiro como um tiro, e pedaços de ossobuco caríssimo se espalharam pelo chão como se fossem confete de uma festa que ninguém queria. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todo o restaurante, incluindo Alessandro Moretti, que tinha parado no meio do caminho para sua mesa, se virou para olhar. Caso. A palavra saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar. Era o palavrão favorito da minha avó, aquele que ela soltava quando quebrava alguma coisa. Che cazzo. Me abaixei rapidamente, tentando juntar os cacos com as mãos tremendo. Meu rosto estava em chamas. De todas as horas para fazer isso, tinha que ser bem na frente do homem mais perigoso de São Paulo. Quando arrisquei um olhar para cima, encontrei os olhos de Alessandro Moretti fixos em mim. Ele não tinha seguido para sua mesa. Estava parado ali, a alguns metros de distância,
e algo que parecia suspeitamente como diversão dançava naqueles olhos escuros. Nossos olhares se encontraram por um segundo. Eu, de joelhos no chão cercada de comida cara e porcelana quebrada. E ele, imponente no terno de milhares de reais. E eu vi o canto da boca dele se curvar levemente. Ele tinha ouvido. Ele tinha ouvido meu xingamento em italiano. Senhorita Ana! A voz do seu Donato cortou o ar como uma navalha, finalmente quebrando o momento. Ele estava parado no meio do salão, com os braços cruzados e aquela cara de bunda que ele fazia quando estava prestes a descontar em alguém. Esse é o terceiro prato essa semana. Desculpa, seu Donato. Consegui dizer, ainda de joelhos no chão, desesperadamente consciente de que Alessandro Moretti continuava me observando. Não vai acontecer de novo. Não vai mesmo, porque vai sair do seu salário, de novo. Ele se virou para os clientes com um sorriso falso colado no rosto rechonchudo. Por favor, continuem com suas refeições. Mil desculpas pelo transtorno. Foi só então que Alessandro Moretti finalmente se moveu, seguindo o maître para sua mesa reservada. Mas antes de se sentar, ele olhou para mim mais uma vez. E dessa vez, o sorriso era inconfundível. Mordi o lábio com força para não chorar. Mais um desconto. Mais uma semana comendo miojo. E agora tinha me humilhado na frente do cliente mais importante que o Bela Vista provavelmente já tinha recebido. Perfeito. Absolutamente perfeito. Desviei o olhar rápido, focando em varrer os cacos como se fosse a coisa mais importante do mundo. Na cozinha, o caos reinava como sempre. O chefe Rafael gritava ordens em italiano misturado com português, enquanto os ajudantes corriam de um lado para o outro. Cheiro de alho, azeite e tomate fresco tomava conta de tudo. Ana, seu Donato me agarrou pelo braço assim que joguei os cacos no lixo. A mesa 7 ficou sem garçom. A Mônica ligou dizendo que tá doente. Meu estômago afundou. Mas não é a mesa do... Eu não tô perguntando. Os dedos dele apertaram meu braço. Você é a única disponível. E não vai fazer nenhuma besteira, entendeu? Um erro com os Moretti e você tá demitida. E olha que eu tô sendo bonzinho. Assenti, a garganta seca demais pra falar. Arrumei meu avental preto, refiz o rabo de cavalo e me convenci de que era só mais uma mesa. Só que não era. Me aproximei da mesa 7 com aquele sorriso profissional que eu tinha aperfeiçoado nos últimos meses. Alessandro Moretti estava sentado de costas para a parede, posição estratégica, onde dava para ver o restaurante todo. Os 3 seguranças estavam posicionados ao redor, olhos sempre em movimento. Boa noite, senhores, consegui dizer sem gaguejar. Bem-vindos ao Bela Vista. Posso começar oferecendo algo para beber? Os outros pediram uísque e uísque importado. Mas Moretti só me observava. Eu conseguia sentir o olhar dele como se fosse uma coisa física, quente e pesada na minha pele. Quando finalmente me virei para ele, me forcei a encontrar aqueles olhos escuros. E pro senhor? Você é nova aqui? A voz dele era grave, com um sotaque italiano bem sutil, daqueles que só aparecem em algumas palavras. Trabalho aqui há 6 meses, senhor. Mas eu nunca te vi antes. Um canto da boca dele subiu levemente. Não chegava a ser um sorriso, mas era quase. Eu costumo fazer o turno do almoço e os dias de semana. Não acrescentei que eu pegava qualquer turno que oferecessem porque precisava do dinheiro. Ele me estudou por mais um momento, e eu me senti completamente nua sob aquele olhar, como se ele estivesse lendo cada segredo que eu guardava. Barolo, ele disse finalmente. Reserva 2010. Anotei e me virei para sair quando a voz dele me parou. Como você se chama? Hesitei. Tinha algo de instintivo me avisando para não dar nem essa informação pequena. Mas recusar não era opção. Ana Marino. Italiana? A cabeça dele inclinou de leve para o lado. Minha avó era de Nápoles. Algo passou pelos olhos dele. Interesse, talvez. Traga o vinho você mesma, Ana Marino. Não mande ninguém. Não foi um pedido. Foi uma ordem disfarçada de gentileza. A noite passou num borrão de tensão.
Toda vez que eu me aproximava da mesa, as conversas paravam. Toda vez que eu me inclinava para colocar um prato ou encher um copo, eu sentia os olhos dele me seguindo. Os outros homens me tratavam com uma educação fria, mas ele me observava com uma intensidade que fazia meu coração disparar. E eu não sabia se era de medo ou de outra coisa. Quando trouxe as sobremesas, um dos homens, um tal de Vince, pelos pedaços de conversa que eu tinha captado, esbarrou a mão na minha de um jeito que não foi acidente. Puxei a mão rápido, fazendo a sobremesa escorregar perigosamente perto da beirada da mesa. "Cuidado, belezinha", ele disse, os olhos percorrendo o meu corpo de um jeito que me fez sentir suja. "Não queremos mais um acidente, né?" Antes que eu pudesse responder, a voz de Alessandro cortou o ar como gelo. "Chega, Vince." Só 2 palavras, faladas baixo. Mas o sorriso do Vince desapareceu na hora, substituído por algo que parecia muito com medo. "Desculpa, chefe, só tava brincando." "Ela não tá aqui pra ser sua diversão." Alessandro nem olhou pra ele enquanto falava, os olhos fixos nos meus. E tinha algo naquele olhar que eu não conseguia interpretar. Possessividade, talvez. Ou só irritação com o comportamento do funcionário. Terminei de servir as sobremesas, sem mais incidentes, e praticamente corri de volta para a cozinha, o coração martelando. Vince me evitou pelo resto da noite, e os outros 2 ficaram estranhamente concentrados em suas xícaras de café. Quando voltei mais tarde com a conta, a tensão na mesa era palpável. Vince não olhava para mim, e os outros pareciam fascinados pelo nada. Alessandro assinou a conta sem nem olhar o valor. Um número que era mais que meu aluguel. E me entregou de volta. Os dedos dele roçaram nos meus, e um choque elétrico subiu pelo meu braço. "Obrigado pelo serviço essa noite, Ana Marino", ele disse, meu nome completo saindo da boca dele como se ele estivesse provando cada sílaba. Assenti, sem saber o que dizer, e me virei para ir embora. "Espera." Parei, o sangue congelando nas veias. Quando me virei, ele estava segurando uma pulseira de prata. A pulseira da minha mãe. A única coisa que ela tinha me deixado, com uma chavezinha pequena de pingente. Como eu não tinha percebido que tinha caído. "Acho que você deixou cair isso antes." A mão voou para o meu pulso, encontrando-o vazio. Estendi a mão para pegar, mas ele segurou longe do meu alcance, examinando o pingente simples. "Isso é importante para você." Não foi pergunta, mas respondi mesmo assim. Era da minha mãe. Algo mudou na expressão dele. Um suavizar tão sutil que eu talvez tenha imaginado. Ele fez um gesto para eu estender o pulso, e quando o fiz, ele prendeu a pulseira pessoalmente. Os dedos dele eram quentes contra a minha pele, surpreendentemente gentis para um homem que, pelos boatos, tinha as mãos sujas de sangue. "Cuide melhor das coisas preciosas, Ana", ele disse baixinho. "Elas têm o costume de desaparecer quando você não presta atenção." O aviso nas palavras era inconfundível, embora eu não entendesse do que exatamente ele estava me avisando. Saí do trabalho à meia-noite, exausta, mas grata pela gorjeta generosa que Alessandro tinha deixado. Daria para pagar uma parte das contas do hospital que ainda me assombravam. O ar fresco da noite bateu no meu rosto quando saí pela porta dos fundos. A rua estava estranhamente silenciosa para a região dos jardins, só o barulho distante do trânsito na Faria Lima. Foi quando o Bentley preto parou na frente do ponto de ônibus. Instintivamente dei um passo para trás, para dentro das sombras. O vidro traseiro desceu, revelando o rosto de Alessandro Moretti, a expressão dele ilegível na luz fraca. "Entra." Meu coração disparou. "Eu pego o ônibus, obrigada." Não foi um convite, Ana Marino. A voz permaneceu calma, quase gentil, mas tinha aço por baixo. "O último ônibus passou há 15 minutos. Entra." Ele estava certo sobre o ônibus. Eu tinha perdido tempo contando as gorjetas e conversando com a Júlia, a outra garçonete. Agora minhas opções eram chamar um Uber que ia custar quase metade da gorjeta, ou aceitar a carona de um dos homens mais perigosos de São Paulo. Talvez fosse a exaustão. Talvez fosse a curiosidade que a minha avó sempre dizia que ia me matar um dia.
Ou talvez fosse a certeza genuína que eu tinha detectado na voz dele. Qualquer que fosse o motivo, me vi deslizando para o banco de couro ao lado dele, a porta se fechando com um clique suave e caro. O interior cheirava a couro, e aquele perfume dele, algo amadeirado que fazia minha cabeça girar. Um dos seguranças estava dirigindo, separado de nós por uma divisória que subiu silenciosamente com um toque de botão. Onde você mora? Hesitei antes de dar meu endereço na Zona Leste, num bairro que definitivamente não era onde alguém como ele colocaria os pés. Se ele se surpreendeu, não demonstrou, apenas repassou a informação para o motorista. Conforme o carro deslizava pelas ruas vazias, o silêncio entre nós parecia grosso, cheio de perguntas não feitas. Você fala italiano, ele finalmente disse. Me enrijeci, lembrando do meu palavrão quando quebrei o prato. Só algumas frases que minha avó me ensinou. Caço, ele citou perfeitamente, e meu rosto pegou fogo. Uma frase bem colorida para a avó ensinar. Engoli seco. Ela tinha um vocabulário vivido. A risada dele foi inesperada, profunda, genuína, transformando o rosto severo em algo quase acessível. Eu gosto de honestidade, Ana. É raro no meu mundo. O carro seguiu em silêncio por mais alguns minutos, as luzes da cidade pintando sombras no rosto dele. Eu o estudava quando achava que ele não estava olhando. O corte perfeito do terno, o brilho de um relógio de platina no pulso, o anel de selo na mão direita com o que parecia ser um brasão de família. Por que você está se dando o trabalho de me dar carona? Finalmente perguntei, incapaz de conter minha curiosidade. Os olhos dele encontraram os meus, escuros e impenetráveis. Talvez eu quisesse terminar nossa conversa sem audiência. A gente não estava tendo uma conversa. Não? A boca dele curvou levemente. Você me contou muito essa noite sem dizer uma palavra. Um calafrio desceu pela minha espinha. Não sei do que você está falando. Você está se afogando, Ana Costa. Ele disse suavemente. Se matando de trabalhar, pulando a próprias sombras, vestindo o luto como uma segunda pele. Me enrijeci, chocada pela percepção dele e pela forma casual como ele me desnudava. Você não me conhece. Ainda não, ele concordou. Mas eu gostaria de conhecer. O carro desacelerou conforme chegávamos ao meu prédio, com sua pintura descascada e a porta de segurança quebrada, um contraste gritante com o luxo em que eu estava sentada. Alcancei a maçaneta, desesperada para escapar desse homem que via demais. Espera. A mão dele cobriu a minha, quente e surpreendentemente gentil. Do bolso interno, ele tirou um cartão. Papel grosso, cor creme, com apenas um número de telefone impresso em preto. Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, liga para esse número. Olhei fixo para o cartão sem pegá-lo. Por que você me ajudaria? Vamos chamar de curiosidade, ele disse, os olhos nunca deixando os meus, enquanto enfiava o cartão na minha bolsa. Por enquanto. O motorista abriu minha porta, ficando na defensiva enquanto eu descia na calçada rachada. Antes da porta fechar de novo, Alessandro se inclinou para frente, o olhar intenso. Buonanotte, ele disse suavemente. Até a gente se encontrar de novo. Conforme o Bentley desaparecia na noite, fiquei congelada, apertando a bolsa com sua adição perigosa. Algo me dizia que minha vida tinha acabado de mudar irrevogavelmente. Embora eu não pudesse ter sabido então o quão certa eu estava. No meu apartamento minúsculo, desabei na cama ainda de uniforme, puxando o cartão para fora. O papel era grosso entre meus dedos, os números parecendo pulsar com possibilidades e perigos que eu não conseguia entender. Eu deveria jogar fora. Esquecer que essa noite aconteceu. Em vez disso, coloquei ele na pequena caixa de joias que guardava as poucas coisas que sobraram da minha mãe, dizendo a mim mesma que era só curiosidade, nada mais. Mas quando o sono finalmente me venceu, os olhos escuros de Alessandro Moretti me seguiram para os meus sonhos, prometendo coisas que eu não ousava nomear nem para mim mesma. A manhã seguinte chegou com uma dor de cabeça insistente e a sensação persistente de estar sendo observada.
Mal tinha dormido, meus sonhos assombrados por olhos escuros e promessas sussurradas em italiano. Enquanto fazia café na cozinha minúscula, minha colega de apartamento, a Bianca, já estava lá, com o scrub do hospital todo amarrotado do plantão noturno dela. "Você tá com cara horrível", ela anunciou, me passando uma xícara de café. "Virou a noite?" Aceitei o café gratamente, evitando o olhar curioso dela. "Só o turno duplo de sempre." Ela me estudou por cima da própria xícara. "A dona Conceição do 3B disse que te viu descendo de um carrão preto ontem. Disse que o cara dentro parecia saído de filme." Meu estômago afundou. A última coisa que eu precisava era de fofoca no prédio. Só um cliente do restaurante. Ele ofereceu carona quando eu perdi o ônibus. As sobrancelhas da Bianca subiram. "Um cliente com um carro que vale mais que esse prédio inteiro." "Ana, que papo é esse?" "Nada." Insisti. A mentira amarga na língua. "Foi só uma carona." Ela parecia desconfiada, mas felizmente seu celular tocou. "Tenho que ir. Mais um plantão." Ela apertou meu ombro ao passar. "Toma cuidado, tá? Homem que dirige carro assim geralmente quer alguma coisa em troca." Depois que ela saiu, fiquei parada no nosso apartamento silencioso, o café esfriando, esquecido, nas minhas mãos. O aviso da Bianca ecoava o que eu já sabia. Homens como Alessandro Moretti não faziam nada sem propósito. O que ele queria de mim? A pergunta me seguiu para o chuveiro, na troca de roupa, e pelo ônibus que me levaria para o meu turno da manhã no Café da Carmela, meu segundo emprego. O pequeno café italiano era mais tranquilo que o Bela Vista, frequentado por estudantes da faculdade comunitária ali perto e locais procurando o expresso autêntico. A dona, Carmela, era uma viúva de 60 e poucos anos que tinha se afeiçoado a mim quando eu pronunciei corretamente todos os nomes dos doces italianos na entrevista. Ela me lembrava minha avó, feroz, amorosa e perpetuamente preocupada que eu não estava comendo o suficiente. "Ana, você tá adiantada", ela chamou quando entrei pela porta dos fundos. Os olhos afiados dela imediatamente se estreitaram. "E você tá horrível. Senta, senta. Vou fazer alguma coisa pra você comer." "Eu tô bem, Carmela, sério." "Besteira. Você tá pálida que nem massa de pizza." Ela me empurrou para um banquinho na mesinha de preparação e começou a se movimentar pela cozinha. "Aquele restaurante chique tá te matando de trabalhar. Você devia largar. Trabalhar aqui tempo integral." Sorri cansada. "Você sabe que eu não posso. O Bela Vista paga melhor." Ela resmungou algo em italiano que soava muito pouco lisonjeiro em relação ao meu outro empregador, enquanto colocava um prato de frittata na minha frente. Comi, então conversamos. A rotina do café gradualmente acalmou minha tensão. Me perdi no ritmo de puxar shots de espresso, esquentar leite, arrumar doces e conversar com os clientes habituais. Aqui, nesse espaço quente cheirando a café e massa assada, a noite anterior parecia um sonho estranho. Até o sininho acima da porta tocar exatamente às 10h47. Não precisei olhar para cima para saber quem tinha entrado. O café ficou quieto. Conversas gaguejando até parar conforme Alessandro Moretti entrou, seguido de um único segurança que se posicionou perto da porta. Diferente da roupa formal de ontem à noite, hoje ele estava de suéter de cachemir cinza carvão sobre jeans escuros, as roupas casuais de alguma forma o fazendo parecer ainda mais perigosamente atraente. Minhas mãos congelaram na máquina de expresso. Como ele tinha me achado aqui? Eu não tinha contado sobre meu segundo emprego. Os olhos dele encontraram os meus imediatamente, um pequeno sorriso brincando nos cantos da boca enquanto ele se aproximava do balcão. Os outros clientes deram espaço para ele, as conversas recomeçando em tons sussurrados. "Bom dia, Ana", ele disse, meu nome ainda saindo da língua dele com audácia. "Senhor Moretti", consegui dizer, limpando as palmas suadas no avental. "O que eu posso pegar para você?" "Alessandro", ele corrigiu, apoiando uma mão casualmente no balcão. O anel de selo brilhava sob as luzes do café. "Eu acho que a gente já passou das formalidades, não acha?"
Antes que eu pudesse responder, Carmela apareceu da cozinha, parando de supetão quando viu quem estava no meu balcão. Reconhecimento seguido de cautela passou pelo rosto dela. Senhor Moretti, ela disse, a voz cuidadosamente neutra. Uma honra ter você visitando meu humilde café. Ele se virou para ela com um aceno respeitoso. Senhora Hitty, faz tempo demais. Meu pai sempre falava muito bem do seu falecido marido e dos seus canoli. Uma emoção complexa cruzou o rosto da Carmela. Algo como mágoa misturada com cautela. Antônio gostava muito do seu pai também, antes de tudo. O que quer que fosse tudo, pairou no ar entre eles, carregado de história que eu não entendia. Alessandro meramente inclinou a cabeça de novo, antes de se virar de volta para mim. Um espresso duplo, per favore, ele disse. E qualquer doce que você recomendar. Carmela me lançou um olhar penetrante antes de recuar para a cozinha, me deixando sozinha com ele. Me ocupei com a máquina de expresso, grata por ter algo para fazer com minhas mãos trêmulas. Os cornetes de amêndoa são bons, ofereci, sem olhar para ele. Carmela mesma faz eles. Então um corneto de amêndoa. Ele aceitou o expresso que deslizei pelo balcão, os dedos dele roçando nos meus de propósito. Você tá surpresa de me ver. Não foi pergunta, mas respondi mesmo assim. Eu não te contei que trabalho aqui. Não precisava. Ele tomou um gole do expresso, acenando com aprovação. Eu faço questão de saber das coisas, Ana. É meu negócio saber. A implicação fez um calafrio descer pela minha espinha. Ele tinha mandado alguém me investigar? Acompanhar onde eu morava, onde eu trabalhava? Coloquei um corneto num prato com mais força que o necessário, o açúcar de confeiteiro empoeirando o balcão. Por que você tá me seguindo? Exigi, mantendo a voz baixa. Você com certeza não se importa com onde eu trabalho ou o que eu faço. Os olhos dele seguraram os meus, escuros e ilegíveis. Você me intriga. Eu sou garçonete, disse sem rodeios. Não tem nada de intrigante em mim. Discordo. Ele pegou um gole do expresso, acenando com apreço. Uma garçonete meio italiana que trabalha 2 empregos, fala a língua da avó e veste luto e exaustão como armadura, mas ainda assim se mantém com dignidade silenciosa. Eu acho isso muito intrigante. Meu rosto esquentou sob a avaliação dele. Eu só tô tentando sobreviver. É o que pessoas normais fazem. Não somos todos? Algo passou pelos olhos dele. Uma vulnerabilidade tão breve que eu talvez tenha imaginado. Então a máscara de controle frio voltou. Eu tenho uma proposta para você. Sinos de alarme tocaram na minha cabeça. Eu não tô interessada em... Não é o que você tá pensando. Ele interrompeu, diversão cintilando no rosto dele. Embora sua suposição seja esclarecedora. Corei ainda mais, mortificada. Minha mãe tá dando uma festa beneficente esse sábado. Ele continuou. Eu acho esses eventos entediantes, mas a aparência é obrigatória. Eu gostaria que você me acompanhasse. Olhei fixo para ele, certa de que tinha ouvido errado. Você quer que eu vá numa festa beneficente, com você? É tão difícil de acreditar? Sim, disse honestamente. Tenho certeza que há uma fila de mulheres que realmente têm vestido de festa e sabem qual garfo usar que estão à sua disposição. Os lábios dele curvaram. Talvez seja exatamente por isso que eu não as quero. Uma cliente pigarreou atrás dele, esperando para fazer pedido. Agradeci a interrupção, precisando de espaço para pensar. Alessandro se afastou, levando o expresso para uma mesinha no canto. Se sentou de costas para a parede, tomando o café e me observando enquanto eu atendia outros clientes. O segurança dele ficou parado ali perto, impassível. Quando o movimento da manhã diminuiu, ele se aproximou do balcão de novo, colocando a xícara vazia. Você não me deu uma resposta. Limpei as mãos no avental comprando tempo. Eu não tenho nada para vestir para uma coisa assim. Isso pode ser arranjado.
Eu trabalho sábado à noite no Bela Vista. Não, você não trabalha. Eu já conversei com o Donato. Você tá de folga. Minha cabeça se ergueu de supetão. Você falou com meu chefe sem me perguntar primeiro? Uma centelha de irritação cruzou o rosto dele. Eu antecipei suas objeções. Só isso. Você não pode simplesmente fazer essas coisas, disse, a raiva sobrepondo o medo. Você não pode mexer na minha vida só porque decidiu que eu sou intrigante. Por um momento, a expressão dele escureceu, e eu me lembrei exatamente com quem estava falando. Um homem cujo nome de família fazia pessoas tremerem, cujos negócios eram sussurrados, mas nunca discutidos abertamente. Eu tinha cruzado uma linha, falando com ele desse jeito. Para minha surpresa, a escuridão passou, substituída por algo que parecia quase respeito. Você tem razão, ele disse, a admissão claramente custando caro para ele. Foi presunçoso da minha parte, eu me desculpo. As palavras soaram estranhas na língua dele, como se ele raramente tivesse motivo para usá-las. Pisquei, jogada fora de equilíbrio pela concessão dele. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno cartão branco, diferente do que ele tinha me dado ontem à noite. A instituição da minha mãe apoia pesquisa médica para cânceres raros infantis. O evento arrecada fundos para famílias lutando com contas médicas. Ele colocou o cartão no balcão entre nós. Talvez isso te interesse, considerando suas experiências recentes. Minha respiração travou. Como ele sabia sobre minha mãe? Sobre as contas médicas que tinham consumido minhas economias e mais? O convite continua de pé. Ele continuou, a voz mais gentil do que eu tinha ouvido antes. Um carro vai passar para te buscar às 7 no sábado, se você decidir aceitar. Se não, ele deu de ombros elegantemente. Eu vou entender. Ele se virou para sair. O segurança imediatamente se movendo para abrir a porta. Na soleira, ele pausou, olhando de volta para mim. Para sua informação, Ana, eu acho que você traria mais compaixão genuína para aquele salão do que todas as socialites com seus vestidos de grife juntas. O sininho tilintou quando a porta se fechou atrás dele, me deixando apertando o cartão do convite com mãos trêmulas. Era um papel bonito e elegante, gravado com letras douradas. Evento beneficente anual da Fundação Moretti, apoiando famílias lutando contra câncer infantil. Carmela saiu da cozinha assim que ele foi embora, o rosto dela apertado de preocupação. Ana Mia, cara, no que você se meteu? Nada, insisti, ainda encarando o convite. Ele é só um cliente. Ela fez um som de descrença. Alessandro Moretti não é só nada. Eu conheço aquela família há 40 anos. Eles não se interessam por pessoas sem motivo. O que você quis dizer antes? Perguntei, aproveitando a oportunidade. Sobre o pai dele e tudo? Carmela suspirou, de repente parecendo cada um dos seus 60 e tantos anos. História antiga. São Paulo era diferente naqueles tempos. Territórios, famílias, lealdades. Ela fez um gesto desdenhoso com a mão. O que importa é o presente, e no presente você precisa ter cuidado. Os Moretti vivem num mundo diferente, um mundo perigoso. Eu sei quem eles são, disse baixinho. Já ouvi os boatos que dizem o que eles fazem. Então você entende por que eu me preocupo. Ela deu um tapinha na minha bochecha carinhosamente. Garotas bonitas como você não entram no mundo deles sem pagar um preço. Enfiei o convite no bolso do avental, tentando ignorar o jeito que parecia queimar contra meu quadril pelo resto do meu turno. Quando fechamos, eu tinha me convencido de que não ia. Não podia ir. Entrar no mundo de Alessandro Moretti, mesmo por uma noite, era um risco que eu não podia me dar ao luxo de correr. Mas quando destranquei a porta do meu apartamento naquela noite, encontrei uma grande caixa branca esperando no corredor, amarrada com uma fita preta simples. Sem cartão. Sem bilhete. Não precisava ter. Só uma pessoa teria mandado isso. Com dedos trêmulos, carreguei ela para dentro e coloquei na minha cama. A fita deslizou como seda, e quando levantei a tampa, ofeguei.
Aninhado em papel de seda estava o vestido mais lindo que eu já tinha visto em toda a minha vida. Verde esmeralda profundo, com um corpete justo e uma saia fluida que cairia um pouco abaixo dos meus joelhos. Era elegante sem ser ostentoso. Caro, com certeza. Mais perturbador era que ia me servir perfeitamente. Junto dele estava um par de sapatos de salto pretos, do tamanho exato dos meus pés, e uma pequena caixa de veludo contendo brincos simples de diamante. Meu celular tocou com uma mensagem de um número desconhecido. O verde vai combinar com seus olhos. Sentei pesadamente na beirada da cama, encarando o vestido e a mensagem. Como ele sabia meu número? Com certeza, do mesmo jeito que ele sabia onde eu morava, onde eu trabalhava, que tamanho eu vestia. Ele tinha recursos, conexões, poder. E por algum motivo incompreensível, ele tinha virado esse poder na minha direção. Eu deveria devolver o vestido, mandar uma recusa educada. Manter distância de um homem cujo mundo engolia o meu sem deixar rastro. Isso seria a escolha sensata, a escolha segura. Em vez disso, me peguei digitando de volta. Como você sabia meu tamanho? A resposta veio imediatamente. Eu presto atenção em detalhes, Ana. Isso significa que você vem? Encarei meu telefone, o polegar pairando sobre o teclado. Uma palavra me comprometeria a entrar no mundo dele, mesmo que por uma noite. Uma palavra mudaria tudo. Sim. No momento em que mandei, uma estranha sensação de inevitabilidade me lavou, como se eu tivesse estado me movendo para essa decisão desde o instante em que os olhos escuros dele encontraram os meus pelo restaurante. O sábado chegou com um calor fora de época para o final de setembro em São Paulo. Passei o dia num estado de antecipação nervosa, alternando entre certeza de que eu deveria cancelar e uma empolgação estranha pela noite que estava por vir. A Bianca tinha saído para o plantão no hospital com um sorriso sabido e um toma cuidado sussurrado, me deixando sozinha com meus pensamentos e o vestido esmeralda pendurado na porta do meu guarda-roupa como um desafio. Exatamente às 18h55, meu celular tocou com uma mensagem. Seu carro tá esperando. Dei uma última olhada no espelho. O vestido servia como se tivesse sido feito sob medida. A cor fazia meus olhos castanho esverdeados parecerem mais verdes que castanhos. Tinha prendido meu cabelo escuro num coque simples, aplicado maquiagem mínima e adicionado os brincos de diamante, as únicas coisas verdadeiramente valiosas que eu tinha agora. A pulseira da minha mãe brilhava no meu pulso, a chavezinha pequena pegando a luz. Só uma noite, sussurrei para o meu reflexo. Depois volto para a realidade. Mas quando desci para encontrar o mesmo Bentley preto esperando no meio-fio, o motorista segurando a porta aberta, não consegui me livrar da sensação de que a realidade como eu conhecia já estava escorregando pelos dedos, substituída por algo muito mais perigoso e sedutor. O carro deslizou pelo trânsito da noite de São Paulo, me levando em direção à orla reluzente do Lago Paranoá, onde a elite da cidade se reunia em suas mansões e coberturas. Eventualmente viramos por portões ornamentados, seguindo uma alameda curva em direção a uma propriedade enorme que parecia pertencer mais ao interior italiano do que à orla de Brasileira. De quem é essa casa? Perguntei ao motorista, finalmente achando minha voz. A residência da família Moretti, senhorita. Ele respondeu. Senhor Alessandro cresceu aqui. O carro parou ao pé de degraus de mármore levando a portas de madeira enormes, abertas para revelar luz quente e os sons distantes de uma orquestra. Quando o motorista abriu minha porta, uma figura familiar apareceu no topo dos degraus. Alessandro Moretti estava esperando por mim, devastadoramente lindo num smoking preto perfeitamente alfaiatado. Quando nossos olhos se encontraram, algo passou entre nós. Uma corrente de reconhecimento, de inevitabilidade. E embora todos os instintos me avisassem para correr de volta para a segurança da minha vida pequena, me peguei subindo os degraus na direção dele, atraída por uma força que eu não conseguia nomear e não tinha certeza se queria resistir. Os olhos de Alessandro escureceram enquanto eu me aproximava, o olhar dele indo do meu rosto para o vestido esmeralda e de volta. Você está linda, Ana, ele disse.
a voz baixa o suficiente só para eu ouvir. Obrigada, respondi, de repente consciente de como eu estava fora de lugar. Pelo vestido também, é lindo. O vestido é só tecido, ele disse, oferecendo o braço. Você é o que o faz bonito. Coloquei minha mão no braço dele, sentindo a força sólida sob o terno caro. Conforme entrávamos na mansão, lutei para manter minha expressão neutra, mas era difícil não ficar boquiaberta. Só o hall de entrada era maior que meu apartamento inteiro, com tetos altíssimos, piso de mármore e uma escadaria grande curvando elegantemente para cima. Pinturas que pareciam pertencer a museus pendiam nas paredes, e flores frescas transbordavam de vasos de cristal mais altos que eu. Tenta não parecer tão impressionada, Alessandro murmurou, diversão colorindo a voz. A maioria dessas pessoas confunde admiração com fraqueza. Endireitei os ombros, levantando o queixo levemente. É por isso que você me trouxe? Para impressioná-las com o quanto eu sou facilmente impressionada? Algo brilhou nos olhos dele. Surpresa, seguida daquele mesmo respeito que eu tinha vislumbrado no café. Eu te trouxe porque eu queria você aqui. O resto não importa. Mas importava. Ficou imediatamente claro quando entramos no salão principal. Conversas gaguejaram até parar conforme cabeças viravam na nossa direção. Mulheres em vestidos de grife e homens em smoking sob medida encaravam abertamente, suas expressões variando de curiosidade a desaprovação aberta. Alessandro, querido, uma voz feminina chamou, e a multidão se abriu para revelar uma mulher elegante na casa dos 60, seu cabelo escuro cacheado preso num penteado impecável. Apesar da idade, ela se movia com a graça de alguém com metade dos anos, o vestido preto dela sussurrando contra o piso de mármore. Mãe, Alessandro a cumprimentou, se abaixando para beijar a bochecha dela. Você sabia que eu não perderia por nada a sua festa. Os olhos afiados dela, da mesma cor de meia-noite dos olhos do filho, se viraram para mim com interesse não disfarçado. E quem é sua adorável convidada? Ana Marino, Alessandro disse, a mão dele vindo repousar no fundo das minhas costas. Ana, minha mãe, Helena Moretti. Estendi a mão, esperando que ela não conseguisse ver ela tremendo. É uma honra conhecê-la, senhora Moretti. Sua casa é linda. Ela pegou minha mão, o aperto dela surpreendentemente forte. Italiana? Ela perguntou, embora eu tivesse certeza de que ela já soubesse a resposta. Minha avó era de Nápoles. Um sorriso que não chegava completamente aos olhos curvou os lábios dela. Que delícia! Alessandro, apresente a Ana por aí. Preciso verificar os itens do leilão. Ela deu um tapinha na bochecha dele num gesto tanto carinhoso quanto proprietário antes de se afastar, deixando uma nuvem de perfume caro. Ela com certeza não ficou feliz com a minha presença ao seu lado. Murmurei enquanto Alessandro me guiava mais fundo no salão. Ela não te conhece, ele corrigiu. Minha mãe reserva julgamento até ter todos os fatos. E que fatos são esses? A mão dele pressionou mais firmemente contra minhas costas. Que você não é como as mulheres que eu costumo trazer para esses eventos. Antes que eu pudesse perguntar o que ele quis dizer, fomos abordados por um grupo de homens de smoking, suas expressões uma mistura cuidadosa de estima e cautela. Enquanto eles cumprimentavam Alessandro, fiquei em silêncio conforme discutiam assuntos de negócios em termos vagos. Aquisições de propriedades, desafios de importação, problemas de pessoal em estabelecimentos com nomes italianos. Um deles era Vince, o homem que tinha me deixado desconfortável no restaurante. Os olhos dele escorregaram para mim repetidamente, o olhar avaliador e frio. Senhorita Marino, ele disse durante uma pausa na conversa. Que vestido adorável. Eu mal te reconheci sem seu uniforme de garçonete. O calor subiu para o meu rosto, mas antes que eu pudesse responder, o braço de Alessandro deslizou ao redor da minha cintura. A Ana é minha convidada essa noite, Vince, ele disse, o tom agradável, mas com uma corrente de aviso. Confio que você vai se lembrar disso. O sorriso do Vince congelou. Claro, chefe, só estava cumprimentando. Encontre outra pessoa para conversar, Alessandro sugeriu.
a voz ainda leve, apesar do comando inconfundível. O grupo se dispersou rapidamente depois disso, nos deixando momentaneamente sozinhos no salão lotado. Me afastei do abraço dele, precisando de espaço para respirar. Você não precisava fazer isso. Eu consigo me defender. Eu sei que você consegue, ele disse, me surpreendendo. Mas hoje à noite você está sob minha proteção. Isso significa algo no meu mundo. E que mundo é exatamente esse, Alessandro? Perguntei, encorajada pelo champanhe que eu tinha tomado e a frustração de ser tratada como propriedade. Todo mundo aqui olha para você como se você fosse realeza ou um predador que eles têm medo de dar as costas. A expressão dele permaneceu impassível, mas algo cintilou nos olhos. Talvez eu seja os dois. Antes que eu pudesse apertar mais, a orquestra começou a tocar uma valsa e os casais se moveram para o centro do salão. Alessandro estendeu a mão. Dance comigo. Não foi um pedido, mas também não foi exatamente uma ordem. Algo entre os dois, uma expectativa que assumia conformidade, mas oferecia a ilusão de escolha. Hesitei só brevemente antes de colocar minha mão na dele. Ele me levou para a pista de dança com graça confiante, uma mão na minha cintura, a outra segurando a minha. Fiquei grata pelas aulas de dança que minha mãe tinha insistido quando eu era mais nova, embora eu nunca tivesse dançado com um parceiro que se movia com tanta facilidade. Você me surpreendeu, Ana, ele disse conforme girávamos suavemente entre os outros casais. A maioria das mulheres já estaria perguntando sobre meus carros, minhas propriedades, meus negócios agora. Nossa, que interessante você pensar isso, respondi com um sarcasmo que não consegui conter. E eu tô mais interessada em por que você me trouxe aqui do que no que você possui. Um sorriso genuíno curvou os lábios dele, transformando os traços severos. Direta. Eu aprecio isso. Ele me puxou fracionalmente mais perto conforme girávamos de novo. Eu te disse, você me intriga. Isso não é bem uma resposta. Os olhos dele seguraram os meus, procurando. Quando você teve tudo entregue a vida inteira, Ana, você desenvolve sensibilidade para a autenticidade. As mulheres que eu costumo conhecer querem algo. Status, dinheiro, a emoção do perigo. Você. Ele pausou, considerando. Você olha para mim como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça, não garantir uma vantagem. Talvez eu só seja melhor em esconder meus motivos, sugeri. Ele riu então, o som rico e inesperado. Não, cara Mia. Você é muitas coisas, mas duplicidade não é uma delas. Seu rosto revela tudo o que você sente. Como se para provar o ponto, a mão dele na minha cintura deslizou levemente mais baixo, e eu senti calor subir para o meu rosto. O sorriso dele se aprofundou, satisfeito. A música terminou, e ele me conduziu da pista de dança em direção a um conjunto de portas francesas que abriam para um terraço com vista para os jardins cuidados. O ar da noite estava fresco contra minha pele quente, o som distante da represa um contraponto relaxante à orquestra lá dentro. Melhor? Ele perguntou, me observando de perto. Assenti, grata pelo escape momentâneo. É meio avassalador. A riqueza. Hesitei. Ou você? Os dois? Admiti honestamente. Eu não pertenço a esse mundo, Alessandro. Talvez esse mundo não mereça você, ele rebateu, se movendo para ficar ao meu lado na balaustrada de pedra. Essas pessoas com seu dinheiro velho e segredos mais velhos ainda. Elas brincam de caridade enquanto protegem suas fortunas. Pelo menos eu sou honesto sobre quem eu sou. É? Me virei para encará-lo. Porque eu ainda não sei quem você é. Todo mundo sussurra sobre sua família, mas ninguém diz nada diretamente. A expressão dele endureceu levemente. O que eles sussurram, Ana? Hesitei, de repente consciente de quão isolados estávamos no terraço. Que sua família controla metade dos negócios de São Paulo. Que pessoas que cruzam vocês desaparecem. Que seu pai não se aposentou de verdade. Algo perigoso cintilou nos olhos dele, ali, e sumindo tão rápido que eu talvez tenha imaginado. E esses sussurros te assustam? Deveriam, disse suavemente. Mas eu ainda estou aqui, não é mesmo?
Ele me estudou por um longo momento, o olhar tão intenso que tive que resistir ao impulso de desviar. Meu pai era fraco. Ele finalmente disse, a voz baixa. Deixou o sentimentalismo nublar o julgamento dele. Permitiu que rivais invadissem o que pertencia à nossa família. Eu fiz o que era necessário para preservar nosso legado. Um calafrio desceu pela minha espinha que não tinha nada a ver com o ar da noite. Ele não tinha negado nada. Na verdade, tinha praticamente confirmado os boatos mais sombrios. E por que você está me contando isso? Perguntei. Ele esticou a mão, as pontas dos dedos roçando uma mecha solta de cabelo do meu rosto, com gentileza surpreendente. Por que você perguntou? E por que eu me pego não querendo mentir para você, Ana? A intimidade do gesto, aliada às palavras dele, me deixaram momentaneamente sem palavras. Fui salva de ter que responder pela chegada de outra convidada no terraço. Uma mulher alta e impressionante num vestido vermelho, que se agarrava à figura modelo magra dela. Alessandro! Ela ronronou, o sotaque dela distintamente europeu. Eu tenho procurado você por todo lugar. A mão dele caiu do meu rosto, a expressão dele esfriando instantaneamente. Francesca. Eu não sabia que você estava em São Paulo. Sua mãe me convidou. Os olhos pesadamente maquiados dela passaram desdenhosamente por mim antes de voltar para Alessandro. Ela achou que você apreciaria alguma companhia familiar. A implicação pairou no ar entre eles. Claramente tinham história. A mulher era deslumbrante, com um tipo de beleza polida que vinha de cuidado caro e boa genética. Do lado dela, me senti dolorosamente comum no meu belo vestido emprestado. Eu tenho companhia, Alessandro disse sem rodeios, a mão dele achando o fundo das minhas costas de novo. Francesca, Ana Marino, Ana, Francesca Ricci, uma velha conhecida. As sobrancelhas perfeitamente esculpidas da Francesca subiram fracionalmente. Marino, italiana então. Meu pai era brasileiro, disse, estranhamente defensiva. A família da minha mãe era de Nápoles. A risada dela foi como vidro quebrando. Bonita, mas perigosa. Que fofo. Alessandro, sua mãe vai ter um treco. As opiniões da minha mãe são dela, ele disse friamente. Ela se aproximou, colocando uma mão com manicure perfeita no braço dele. Não seja difícil, meu caro. Você sabe como essas suas diversõezinhas sempre terminam. Por que colocar a pobre garota nisso? Senti meu rosto queimar de humilhação. Era isso que eu era? Uma diversão? Um entretenimento breve antes dele voltar para mulheres como a Francesca? Chega. A voz de Alessandro caiu para um registro que fez os pelos na nuca levantarem. Você está sendo rude com minha convidada, Francesca. Ela retirou a mão como se tivesse sido queimada. Algo como medo passando pelos traços perfeitos. Minhas desculpas. Eu simplesmente entendi errado a natureza do relacionamento de vocês. O sorriso dela era quebradiço quando se virou para mim. Aproveite sua noite, Ana Marino. Por quanto tempo durar? Ela saiu de volta para o salão, deixando um frio no rastro. Me afastei do toque de Alessandro, de repente precisando de distância. Ela tá certa? Perguntei, odiando a vulnerabilidade na minha voz. Eu sou só uma diversão? Algo diferente para te divertir até você ficar entediado? A mandíbula dele se apertou. Francesca é amarga. Nós fomos noivos uma vez, brevemente. Terminou mal. Isso não responde minha pergunta. Ele se moveu em direção a mim, e embora tudo em mim quisesse recuar, segurei minha posição. Eu não sei o que isso é ainda, Ana. Ele disse, a voz mais suave do que eu tinha ouvido antes. Mas não é uma diversão. A sinceridade nos olhos dele era desarmante. Eu queria acreditar nele, mesmo contrariando cada parte racional de mim que gritava que isso era perigoso. Ele era perigoso. Um homem como ele não entrava na vida de uma mulher como eu sem consequências devastadoras. Antes que eu pudesse responder, uma tosse discreta interrompeu. Um dos homens de Alessandro estava nas portas do terraço. Com licença, senhor. Tenho uma situação que requer sua atenção. A expressão de Alessandro escureceu. Agora?
Receio que sim, senhor. Sua mãe sugeriu o escritório. Ele suspirou, claramente irritado com a interrupção. Quando voltou para mim, conflito estava claro na expressão. Eu preciso cuidar disso. Você fica bem sozinha por alguns minutos? Parte de mim ficou aliviada pelo tempo para recuperar o fôlego, uma chance de juntar meus pensamentos espalhados longe da presença avassaladora dele. Eu fico bem. Vai resolver sua situação. Ele hesitou, então pegou minha mão, trazendo ela para os lábios num gesto que parecia arcaico e íntimo. Não desapareça, Ana Marino. Ele murmurou contra minha pele, mandando um arrepio subindo pelo meu braço. Eu ainda não terminei com você. As palavras podiam ter soado ameaçadoras, mas o calor nos olhos dele transformou elas em algo mais perto de uma promessa. Então ele foi, atravessando o salão com propósito, pessoas instintivamente se movendo do caminho dele. Fiquei no terraço por vários minutos, tentando acalmar meu coração acelerado e organizar o mix confuso de emoções que Alessandro Moretti evocava em mim. Medo, fascinação, uma atração perigosa que eu não podia me dar ao luxo de me entregar. Quando o ar da noite ficou gelado demais, relutantemente voltei para o salão, onde a festa estava a todo vapor. Fui para o bar, pedi um copo d'água e tentei me misturar ao fundo. Uma tarefa impossível, dado os olhares curiosos e comentários sussurrados que me seguiam. Você tá causando uma impressão e tanto, uma voz disse ao meu lado. Me virei para encontrar Helena Moretti, uma taça de champanhe equilibrada delicadamente entre os dedos, embora talvez não a que ela pretendia. Embora talvez não a que você pretendia. Endireitei minha espinha. Eu não vim aqui para causar impressão, senhora Moretti. Não? O sorriso dela era frio, mas não cruel. Então por que você veio, Ana Marino? A pergunta direta me pegou desprevenida. Seu filho me convidou? Meu filho convida muitas mulheres para muitos eventos. Ela respondeu, o olhar avaliador. A maioria delas chega com segundas intenções. Eu não tenho segundas intenções. Disse firme. Eu vim porque... Hesitei, insegura de como articular minhas razões quando mal as entendia. Porque você tem curiosidade sobre ele. Ela terminou para mim. Sobre o mundo dele, sobre o poder que ele exerce sem esforço nenhum. É uma resposta natural. Não é sobre poder. Insisti, embora não tivesse totalmente certa de que era verdade. Tinha algo inegavelmente sedutor na forma que ele comandava um ambiente, no jeito que pessoas se curvavam sem questionar. A expressão de Helena suavizou marginalmente. Talvez não inteiramente. Mas tome cuidado, minha querida. Meu filho não dá interesse facilmente, mas também não dá o coração. Homens como ele, como o pai dele, eles pegam o que querem e seguem em frente. É a natureza deles. Antes que eu pudesse responder a esse aviso maternal, uma comoção perto da entrada do salão pegou nossa atenção. Vozes erguidas. Então um homem tropeçando para trás como se tivesse sido empurrado. Alessandro apareceu na porta, a expressão trovejante, a mão agarrando o braço de um homem mais novo que parecia vagamente familiar. O que diabos? Helena murmurou, largando o champanhe. Me dá licença. Ela se moveu rapidamente em direção ao distúrbio, a multidão se abrindo para ela da mesma forma como faziam com o filho. Fiquei onde estava, observando conforme Alessandro soltava o homem com um empurrão leve, falando palavras que eu não conseguia ouvir, mas cujo tom era inconfundível. Fúria fria, mal contida. O homem mais novo endireitou a jaqueta, o rosto corado de vergonha ou raiva. Ele disse algo de volta, o olhar dele de repente se deslocando na minha direção. Alessandro seguiu a linha de visão dele, nossos olhos se encontrando pelo salão. Algo na expressão dele mudou, endureceu, e ele gesticulou firmemente para um dos homens, que imediatamente começou a se mover em minha direção. Alarme acendeu no meu peito. O que estava acontecendo? O segurança me alcançou antes que eu pudesse decidir se ficava ou fugia. Senhorita Marino, ele disse respeitosamente. Senhor Moretti pede que você se junte a ele. Agora. Segui o segurança pela multidão,
agudamente consciente dos olhos rastreando nosso progresso. Qualquer confronto que tinha ocorrido parecia ter sido temporariamente difuso. Alessandro agora estava com a mãe e o homem mais novo no que parecia uma conversa tensa, mas controlada. Conforme nos aproximamos, consegui ouvir Helena falando em italiano rápido, as mãos elegantes gesticulando enfaticamente. O homem jovem, talvez no início dos 30 com a mesma coloração escura dos Moretti, mas faltando a presença comandante de Alessandro, estava balançando a cabeça, a expressão dele emburrada. Eu não fiz nada de errado. Ele estava dizendo conforme chegamos ao alcance da audição. Você está reagindo exageradamente como sempre. Marco. A voz de Alessandro era enganosamente calma. Esse não é o momento nem o lugar. Os olhos dele, os mesmos tons de meia-noite dos do irmão e da mãe, se arregalaram em reconhecimento quando parou ao lado do segurança de Alessandro. Marino, a garçonete. Ele soltou uma risada incrédula. Então os boatos são verdade. Você está se rebaixando esses dias, irmão. Helena fez um som afiado de desaprovação. Chega, Marco. Você está se envergonhando a família. Eu estou envergonhando a família? A voz de Marco subiu levemente antes que se controlasse, se inclinando para sussurrar. Enquanto ele desfila a mais recente conquista dele na festa beneficente da mãe? Uma garçonete, pelo amor de Deus. Me enrijeci, humilhação queimando. Eu devo ir, murmurei para Alessandro, começando a me afastar. O aperto dele apertou, me mantendo firmemente ao lado. Não, Marco que está saindo. Você não pode me dispensar como um dos seus funcionários. Marco estourou. Esse é o evento da mãe, não seu. E como tal, espero que meus filhos se comportem com dignidade. Helena disse firmemente. Marco, discutiremos isso amanhã. Por agora sugiro que você peça suas desculpas à senhorita Marino e se retire. A mandíbula de Marco trabalhou conforme visivelmente lutava com o temperamento. Finalmente deu um aceno rígido. Minhas desculpas, senhorita Marino. Desacordos familiares não deviam envolver estranhos. Virou para a mãe, beijando a bochecha dela. Vou ligar amanhã. Pontualmente ignorou Alessandro ao sair, empurrando o caminho pela multidão, com nenhuma da graça ou autoridade do irmão. No momento em que ele se foi, Helena se virou para nós, a expressão cuidadosamente composta. Bem, isso foi infeliz. Ana, preciso me desculpar pelo comportamento do meu filho mais novo. Marco sempre lutou com decoro. Tudo bem, disse automaticamente, embora não estivesse nada bem. Me senti distintamente fora de lugar, pega no meio de uma luta de poder familiar que eu não entendia. Não está tudo bem, Alessandro disse, a voz apertada de raiva controlada. E nós dois sabemos que isso não foi sobre decoro. Ele me viu com você e procurou qualquer fraqueza percebida para explorar. Algo não dito passou entre mãe e filho. Uma conversa inteira conduzida por mudanças sutis de expressão que me deixaram sentindo como se estivesse assistindo um filme estrangeiro sem legendas. Muito bem, Helena finalmente disse. Mas isso não acabou, Alessandro. A família espera unidade, especialmente agora. Os olhos dela desviaram brevemente para mim antes de adicionar. Não podemos nos dar ao luxo de distrações. Com esse comentário enigmático, ela se virou para cumprimentar um casal que se aproximava, suavemente fazendo a transição de volta ao papel de anfitriã graciosa. A mão de Alessandro permaneceu nas minhas costas, o toque tenso. O que foi aquilo? Perguntei baixinho. Por que ele ficou tão chateado de me ver? Alessandro me guiou em direção a um canto mais quieto do salão. Negócio de família. Marco sempre ressentiu minha posição. Ele acha que devia ter um papel maior nos assuntos da família. E minha presença chateou ele porque... A mandíbula de Alessandro apertou. Porque ele sabe que eu valorizo você e procura qualquer fraqueza percebida para explorar. A declaração de que Alessandro Moretti me valorizava, uma garçonete que ele conhecia por apenas 3 dias, devia parecer absurdo. Ainda assim, algo nos olhos dele, no jeito protetor que ele tinha se posicionado entre mim e o irmão, me fez acreditar nele. Vem, ele disse pegando minha mão.
Acho que providenciamos entretenimento suficiente por uma noite. Ele me conduziu por uma porta lateral e descemos um corredor forrado de pinturas que pareciam valiosas demais para serem reais. Subimos uma escada esvoaçante, os sons da festa se apagando atrás, até chegarmos a um conjunto de portas duplas. Alessandro as abriu, revelando um escritório grande com janelas do chão ao teto com vista para o lago. Seu escritório? Perguntei, absorvendo a escrivaninha enorme, as poltronas de couro, as prateleiras forradas de livros que pareciam bem lidos em vez de meramente decorativos. Um deles, ele respondeu, fechando as portas atrás de nós. Achei que você apreciaria um momento longe do espetáculo. Vou me certificar que as coisas com Marco se resolveram e já volto com você. Tudo bem assim? Assenti, querendo mesmo respirar um ar mais leve e organizar meus pensamentos. Minutos se esticaram em quase meia hora. Eu tinha acabado de decidir ignorar as instruções de Alessandro e voltar para o evento quando a porta se abriu. Mas não era Alessandro quem entrava. Era Helena Moretti, régia e composta como sempre. Senhorita Marino, ela disse, fechando a porta. Achei que encontraria você aqui. Me levantei da poltrona, de repente nervosa. Senhora Moretti. Alessandro pediu para eu esperar por ele. Sim, estou ciente. Ela se moveu mais para dentro do escritório, o vestido sussurrando contra o tapete. Meu filho está retido. Ele me pediu para verificar como você está. Algo na explicação dela pareceu errado, mas eu não tinha base para questionar. Isso é muito gentil da sua parte. Ela gesticulou para uma das poltronas de couro. Posso? Assenti, tomando o assento oposto a ela. De perto, consegui ver as linhas finas ao redor dos olhos dela, a única indicação de sua idade num rosto perfeitamente preservado. Você é muito bonita, ela disse finalmente, me estudando com a mesma intensidade que o filho costumava demonstrar. Embora eu suspeite que você não perceba completamente, essa é parte do seu apelo para Alessandro. Ele está cercado de mulheres que transformam a beleza em arma. Você usa a sua inconscientemente. Obrigada, eu acho, disse cautelosamente, sem saber para onde essa conversa estava indo. Ela sorriu levemente. Isso não foi inteiramente um elogio, minha querida. Inocência pode ser tão perigosa quanto o cálculo no nosso mundo. Seu mundo, corrigi gentilmente. Não o meu. Mas aqui está você, ela apontou. Na minha casa, usando um vestido que meu filho escolheu, esperando no escritório particular dele. Queira você reconhecer ou não, já entrou no nosso mundo. Não consegui argumentar com a lógica dela, por mais desconfortável que me fizesse. O que a senhora queria discutir comigo, senhora Moretti? Imagino que a senhora não tenha vindo aqui apenas para me fazer companhia. Ela me estudou por mais um momento antes de suspirar suavemente. Meu filho está num momento crítico da vida dele, Larissa. O negócio da família está se expandindo. Novos territórios, novas alianças. Requer o foco completo dele. O comprometimento inabalável. Eu não estou distraindo ele, disse na defensiva. A risada dela foi gentil e desdenhosa. Minha querida, você não tem feito nada além de distraí-lo desde o momento em que se conheceram. Alessandro construiu a reputação dele em controle, em foco. Mas nos últimos 3 dias, ele tem chegado atrasado em reuniões, delegado decisões importantes, passado horas investigando pessoalmente seu passado. A confirmação de que ele tinha estado investigando minha vida mandou um calafrio desconfortável pela minha espinha. Eu não pedi para ele fazer nada disso. Você não precisava. Ela se inclinou levemente para a frente. Não duvido que você seja uma boa pessoa, Ana. Suas circunstâncias, a doença da sua mãe, seu sacrifício de abandonar a educação para cuidar dela, falam do seu caráter. Mas pessoas boas se machucam no nosso mundo. Às vezes simplesmente por estarem no lugar errado na hora errada. Meu estômago se apertou. E a senhora está aqui para me mandar eu me afastar do seu filho, certo? Estou oferecendo uma oportunidade. Ela corrigiu suavemente. Do bolso do vestido, tirou um envelope que colocou na mesinha entre nós.
Lá dentro você encontrará um cheque administrativo de R$100 mil, suficiente para limpar suas dívidas e voltar para a faculdade. Tudo o que peço em troca é que você termine o que quer que seja isso com meu filho. Hoje à noite. Encarei o envelope, choque e indignação guerreando dentro de mim. A senhora está me comprando. Estou oferecendo uma saída, ela disse, a voz suavizando. Antes que você esteja funda demais para escapar. Alessandro pode ser avassalador. Quando ele quer algo, persegue com determinação singular. Pode parecer lisonjeador, até intoxicante. Mas homens como meu filho, como o pai dele, eles não mudam, Larissa. Nem mesmo por mulheres que acreditam amar. A implicação de que Alessandro poderia vir a me amar era tão absurda que quase ri. Nós mal nos conhecemos. Meu filho não dá atenção levianamente, Helena disse, a seriedade permanecendo. Quando ele foca em alguém dessa forma, é consumidor, para ele e, eventualmente, para a outra pessoa. Eu já vi acontecer antes. Uma sombra passou pelo rosto dela. Vivi isso eu mesma. Algo na voz dela, um fio de dor antiga, cuidadosamente contida, mas ainda presente, me fez pausar. A senhora está falando do seu marido. Ela assentiu uma vez. Antônio era muito como Alessandro é agora. Poderoso, carismático, perigoso. Eu era mais nova que você quando nos conhecemos. Ele me varreu dos pés, prometeu o mundo. Os dedos perfeitamente cuidados dela traçaram um padrão invisível no braço da poltrona. O que ele não mencionou foi o custo daquele mundo. Os compromissos, o medo, o isolamento. Sinto muito, disse suavemente, genuinamente tocada pelo vislumbre de vulnerabilidade sob o exterior polido dela. Ela se endireitou, o momento de abertura passando tão rápido quanto tinha aparecido. Não me entenda mal. Fiz minha escolha e nunca me arrependi. O nome Moretti me deu poder, influência, segurança. Mas não é uma vida que eu desejaria para uma mulher jovem com outras opções. Ela empurrou o envelope mais perto de mim. Pegue o dinheiro, Ana. Volte para a faculdade. Vire enfermeira. Ajude pessoas. Viva uma vida onde você não tem que verificar se há explosivos embaixo do seu carro ou se perguntar se a nova amiga que fez é na verdade uma informante. A descrição franca da realidade dela foi arrepiante. Olhei do envelope para o rosto dela, procurando por sinais de manipulação, encontrando apenas o que parecia ser preocupação genuína. E se eu não pegar? A expressão dela suavizou com o que parecia arrependimento genuíno. Então temo que você aprenderá da forma difícil o que significa ser escolhida por um homem Moretti. Ela se levantou graciosamente. O carro que te trouxe hoje à noite está à sua disposição. Você não precisa se despedir. Na verdade, acho que é melhor assim. Uma ruptura limpa é mais gentil no longo prazo. Ela se moveu em direção à porta, pausando com a mão na maçaneta. Para sua informação, acho que em outra vida, sob circunstâncias diferentes, você poderia ter sido boa para meu filho. O sorriso dela era triste. Mas não vivemos naquela vida, vivemos. Com isso ela se foi, me deixando sozinha com um envelope contendo mais dinheiro do que eu já tinha visto de uma vez, e uma decisão que de alguma forma parecia que mudaria o curso da minha vida, não importa qual caminho eu escolhesse. Fiquei sentada imóvel por vários minutos, encarando o envelope. R$100 mil. Liberdade das dívidas. Retorno à vida que eu tinha planejado antes da doença da minha mãe. Tudo o que eu tinha que fazer era ir embora e me afastar de um homem que eu mal conhecia. Um homem cujo mundo era tão distante do meu que qualquer conexão entre nós parecia fadada desde o início. Deveria ser uma decisão fácil. A escolha racional era clara. Então por que o pensamento de nunca mais ver Alessandro fazia meu peito doer como se algo vital estivesse sendo arrancado? Me levantei da poltrona, o envelope ainda intocado na mesa. Indo até a janela, encarei o lago iluminado pela lua, tentando fazer sentido das emoções conflitantes guerreando dentro de mim. 3 dias. Eu conhecia Alessandro Moretti por apenas 3 dias. Mas de alguma forma,
Ele tinha conseguido virar meu mundo cuidadosamente construído de cabeça para baixo, me forçando a questionar tudo o que achava que queria. A parte prática de mim, a parte que tinha pagado contas e feito sacrifícios desde que era velha o suficiente para entender dinheiro, me pressionava a aceitar a oferta de Helena. Era generosa, mais que generosa. Com 100 mil reais, eu poderia limpar minhas dívidas, voltar para a faculdade de enfermagem, reconstruir a vida que tinha planejado antes que luto e pobreza moessem meus sonhos até virar pó. Mas algo mais profundo, mais instintivo, se rebelava contra essa ideia de ser comprada, de ter uma etiqueta de preço anexada ao que quer que estivesse se desenvolvendo entre Alessandro e eu. E havia algo, eu não podia negar. Não podia fingir que a eletricidade que centelhou entre nós, sempre que estávamos perto, era meramente minha imaginação. Estava tão perdida em pensamento que não ouvi a porta abrir. Foi só quando peguei um reflexo no vidro, uma figura alta parada imóvel na entrada, que percebi que Alessandro tinha voltado. Sua mãe esteve aqui, disse sem me virar, meus olhos ainda fixos no horizonte distante onde o lago encontrava o céu. Eu sei. É claro que ele sabia. Muito pouco parecia escapar da atenção de Alessandro. Ela me fez uma oferta interessante. O reflexo dele no vidro se enrijeceu quase imperceptivelmente. Fez. Me virei para encará-lo então, precisando ver a expressão dele claramente. 100 mil reais para ir embora de você. Hoje à noite. Sem despedidas, sem explicações. Gesticulei para o envelope ainda sentado na mesa. Suficiente para pagar minhas dívidas e voltar para a faculdade. Algo perigoso cintilou nos olhos dele conforme eles se moveram do meu rosto para o envelope e de volta. E o que você disse a ela? Nada. Ela não ficou tempo suficiente para eu responder. Ele se moveu mais perto, parando a apenas um pé de distância, os olhos escuros procurando nos meus. Mas você ainda está aqui. Estou. Por quê? Me movi para as janelas novamente, sem conseguir responder à pergunta. A vista era de tirar o fôlego. Era uma vista que falava de riqueza, de poder, de um mundo tão distanciado do meu que podia também ser outro planeta. Sua família parece realmente me odiar, disse, ainda de frente para a janela. Ou pelo menos odeiam que eu esteja aqui com você. Alessandro se moveu para ficar ao meu lado, o reflexo dele no vidro solene e ilegível. Eles não te conhecem bem o suficiente para te odiar. Odeiam o que você representa. E o que é isso? Mudança. Ele se virou para me encarar, os olhos escuros procurando nos meus. Eu tenho sido diferente desde que te conheci. As pessoas notaram. Ri nervosamente. Nós nos conhecemos 3 dias atrás. Quão diferente você poderia estar? Você ficaria surpresa, ele disse suavemente. Eu tenho estado distraído, menos focado. Tudo porque não consigo parar de pensar numa garçonete que xingou em italiano e olhou para mim sem medo. Meu coração tropeçou no peito. Isso soa como um problema para alguém na sua posição. É, ele concordou, estendendo a mão para escovar uma mecha de cabelo do meu rosto, o toque dele demorando na minha bochecha. Um problema muito perigoso. Eu devia ter recuado, devia mesmo ter recuado, mantido alguma distância entre nós. Em vez disso, me peguei inclinando levemente no toque dele. Então por que me trazer para o seu mundo? Por que perseguir isso? O que quer que isso seja? Se você sabe que só pode terminar mal. Os olhos dele escureceram. Porque do momento que você olhou para mim pelo restaurante, algo em mim reconheceu algo em você. Algo que eu não sabia que estava faltando até encontrar. A honestidade crua na voz dele roubou meu fôlego. Esse não era o charme suave de um homem acostumado a conseguir o que queria por manipulação. Era algo completamente diferente. Uma confissão que parecia surpreendê-lo tanto quanto a mim. Isso não faz sentido, protestei fracamente. Somos de mundos completamente diferentes. Eu sou ninguém, uma garçonete se afogando em dívidas. Você é...
Fiz um gesto vago para os arredores opulentos que falavam de gerações de riqueza e poder. Eu sou um homem, ele disse simplesmente. Por trás do nome, da reputação, do poder, só um homem que não foi visto, realmente visto, em mais tempo do que consigo lembrar. A mão dele se moveu para segurar minha bochecha completamente. Até você. Eu devia ter me afastado. Devia ter pegado o envelope e saído pela porta, de volta para a segurança da minha vida pequena com seus sonhos modestos e expectativas gerenciáveis. Em vez disso, me peguei inclinando no toque dele, meus olhos se fechando brevemente no calor da palma dele contra minha pele. Isso é loucura, sussurrei. Nós mal nos conhecemos. Então me deixe te conhecer, ele respondeu, a voz se aprofundando. E me deixe te mostrar quem eu sou. Não o homem que todos temem, não a máscara que uso para o mundo, só eu. A sinceridade nos olhos dele foi minha ruína. Sem decisão consciente, fechei a pequena distância entre nós. Minha mão vindo repousar no peito dele, onde consegui sentir o coração batendo forte e firme sob o tecido caro. A resposta dele foi imediata e avassaladora. Um braço envolveu minha cintura, me puxando firmemente contra ele, enquanto a outra mão se emaranhava no meu cabelo, inclinando minha cabeça para trás conforme a boca dele tomava a minha. O beijo não era nada como as explorações hesitantes que eu tinha experimentado antes. Isso era posse, pura e desenfreada. Um homem pegando o que queria, com absoluta certeza de que era dele para pegar. E, Deus me ajude, me entreguei completamente. Meus braços se enrolaram ao redor do pescoço dele conforme pressionei mais perto, respondendo à fome dele com meu próprio desejo inesperado. Ele tinha gosto de uísque caro e perigo, um sabor que instantaneamente soube que ansiaria pelo resto dos meus dias. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando pesadamente, os olhos dele tinham escurecido para quase preto, o controle usual dele visivelmente se desfazendo nas beiradas. Ana, ele murmurou, a voz rouca de contenção. Se você vai pegar o dinheiro da minha mãe e ir embora, faz agora. Porque se você ficar... Ele puxou uma respiração irregular. Se você ficar, eu não vou te deixar ir facilmente. O aviso devia ter me assustado. Em vez disso, mandou uma onda de algo perigosamente perto de empolgação pelas minhas veias. Eu não quero o dinheiro da sua mãe, disse, a decisão se cristalizando conforme falava as palavras. E eu não quero te deixar. Algo primitivo cintilou nos olhos dele na minha resposta. As mãos dele apertaram em mim possessivamente. Mas antes que ele pudesse falar, uma batida afiada na porta nos forçou a nos separar. Não agora, Alessandro rosnou, os olhos ainda fixos nos meus. A porta abriu mesmo assim, revelando o mesmo homem de cabelos grisalhos de antes. Senhor, eu não interromperia se não fosse urgente. Teve um incidente nas docas, a turma do Salvatore. Não pode esperar. Alessandro fechou os olhos brevemente, frustração evidente na linha rígida dos ombros. Quando abriu eles de novo, consegui ver a transformação. O homem que tinha me segurado com tal paixão terna recuando atrás de uma máscara de autoridade fria. Já vou, ele disse, a voz agora desprovida do calor que tinha segurado momentos atrás. O homem acenou uma vez e se retirou, deixando a porta levemente aberta. Alessandro se virou de volta para mim, conflito claro na expressão. Vai, eu disse suavemente, entendendo sem ser dito que qualquer coisa que requeria a atenção dele era séria. Cuida dos seus negócios. Ele pegou minha mão, trazendo ela para os lábios num gesto que estava se tornando familiar. Não era assim que eu queria que a noite terminasse. A noite ainda não acabou, respondi, me surpreendendo com minha ousadia. Os olhos dele escureceram de novo. Espera por mim aqui, por favor. Vou mandar alguém trazer o que você precisar. Quando eu voltar... Ele pausou, o polegar traçando círculos no meu pulso. Continuaremos nossa conversa. A promessa na voz dele mandou calor percorrendo por mim. Assenti, incapaz de confiar na minha voz. Com relutância visível,
Ele soltou minha mão e se moveu em direção à porta, pausando na soleira para olhar para mim mais uma vez, o olhar tão intenso que me deixou sem ar. Então ele se foi, o som dos passos dele desaparecendo pelo corredor. Afundei numa das poltronas de couro, o coração acelerado, os lábios ainda formigando do beijo dele. O que eu estava fazendo? Recusando uma chance de liberdade financeira para perseguir o quê, exatamente? Um relacionamento com um homem cujos negócios eram sussurrados com medo, cuja família operava fora da lei, cujo mundo era tão fundamentalmente diferente do meu que qualquer futuro entre nós parecia impossível. Meus olhos caíram no envelope ainda sentado na mesa. 100 mil reais. Liberdade, segurança, a escolha racional. Em vez disso, levantei e me movi para a janela de novo, encarando os jardins iluminados pela lua da propriedade Moretti. Na distância, consegui ver um grupo de homens se movendo rapidamente em direção a várias SUVs pretas estacionadas num canto distante da propriedade. Alessandro estava entre eles, a presença comandante dele inconfundível mesmo à distância. Observei enquanto dava instruções, os homens dele respondendo imediatamente. Isso era quem ele era. Um homem de poder, de autoridade, de perigo. Um homem cujo mundo eu estava escolhendo entrar de olhos bem abertos. O tempo passou estranhamente conforme eu esperava. Um membro da equipe trouxe uma bandeja de comes e bebes leves que mal toquei. Naveguei pelas estantes, encontrando conforto nos títulos familiares misturados entre textos de negócios e relatos históricos do passado conturbado de São Paulo. Em algum ponto, chutei os saltos que tinham estado apertando meus pés a noite toda, me enroscando numa das grandes poltronas de couro com um volume de poesia italiana que lembrei minha avó recitando durante minha infância. A festa devia ter terminado horas atrás, os convidados partindo em seus carros de luxo para os lares de luxo, inconscientes de que o filho da anfitriã estava lidando com um incidente nas docas em vez de dar tchau. Me perguntei o que Helena tinha contado sobre minha ausência, sobre o desaparecimento de Alessandro. Ela tinha esperado que eu pegasse o dinheiro dela e sumisse? O que ela diria quando descobrisse que eu ainda estava aqui, esperando pelo filho no escritório privado dele? Já passava da meia-noite quando a porta finalmente abriu. Alessandro ficou na entrada, o laço desfeito, a expressão guardada conforme os olhos dele me encontraram enroscada na poltrona. Por um momento, nenhum de nós falou. O ar entre nós carregado de perguntas não feitas e medos não ditos. Você ainda está aqui, ele finalmente disse, a voz revelando um toque de surpresa, apesar do controle usual. Fechei o livro no meu colo, colocando ele de lado. Eu disse que estaria. Ele se moveu para dentro do salão, os movimentos dele traindo uma rigidez leve que não tinha estado presente antes. Conforme chegou mais perto, notei uma mancha escura no punho da camisa branca imaculada. Uma mancha que parecia perturbadoramente com sangue. Você tá machucado? Perguntei, levantando da poltrona, preocupação sobrepondo tudo mais. Ele olhou para o punho, a expressão endurecendo momentaneamente antes de balançar a cabeça. Não é meu. A implicação pairou no ar entre nós. Eu devia ter ficado horrorizada. Devia ter corrido do salão e nunca olhado para trás. Em vez disso, me peguei perguntando: você quer falar sobre isso? A risada dele foi curta e sem humor. Não, Ana. Isso é a única coisa que eu nunca quero fazer com você. Discutir os aspectos mais feios do meu negócio. Ele se moveu para uma bancada, derramando uma medida de líquido âmbar que bebeu numa tragada rápida. Você merece coisa melhor que essa contaminação. Me aproximei devagar, parando bem ao alcance. Se eu vou ser parte da sua vida, vou ter que aceitar você todo. Mesmo as partes que você preferiria manter escondidas. Ele se virou para me encarar, a expressão grave. É isso que você quer? Ser parte da minha vida? Eu ainda tô aqui, não tô? Respondi com as palavras dele de antes. Apesar da oferta da minha mãe. Apesar do que você deve ter testemunhado essa noite. Apesar de saber em algum nível exatamente que tipo de homem eu sou. Eu não sei que tipo de homem você é. Corrigi suavemente. Não completamente.
mas eu gostaria da chance de descobrir. Até porque eu não acho que consigo me afastar de você. Algo na expressão dele mudou, suavizou. Você continua me surpreendendo, Ana Marino. Isso é bom? É sem precedentes. Ele admitiu, estendendo a mão para traçar a linha da minha mandíbula com as pontas dos dedos. Passei minha vida antecipando cada movimento, prevendo cada reação. Mas você desafia a expectativa a cada turno. Me inclinei no toque dele, atraída para ele apesar de todo o aviso racional gritando na minha mente. O que acontece agora? O polegar dele roçou pelo meu lábio inferior, os olhos dele seguindo o movimento. Agora eu te levo para casa. É tarde e você teve o suficiente do drama da família Moretti por uma noite. Decepção cintilou brevemente, antes de reconhecer o respeito na contenção dele. Ele não estava me dispensando. Estava me dando tempo. Tempo para considerar, para processar, para ter certeza. E amanhã? Perguntei. Amanhã, ele disse, a voz se aprofundando. Começo o processo de te fazer minha da forma certa. Chega de encontros por acaso, chega de intervenções familiares. Só você e eu, e vamos ver onde isso leva. As palavras dele enviaram uma onda de antecipação pela minha espinha. E se levar para algum lugar sério? A expressão dele ficou solene. Então você deve saber no que está se metendo, cara Mia. Meu mundo não é gentil com fraqueza, com vulnerabilidade. Estar comigo significa aceitar proteção que às vezes vai parecer uma jaula. Significa entender que tem partes do meu negócio que você nunca pode saber, perguntas que você nunca pode fazer. Significa confiar em mim absolutamente, mesmo quando as circunstâncias parecem condenadoras. Isso é muita coisa para pedir, disse suavemente. É, ele concordou. Por isso tô te dando essa noite para pensar. Amanhã, quando sua cabeça estiver clara e você estiver longe de tudo isso, ele gesticulou para os arredores opulentos. Você pode decidir se o que há entre nós vale a pena perseguir apesar do custo. Estudei ele na luz suave do abajur. Esse homem complexo que comandava medo e respeito em medidas iguais, que podia ordenar violência num momento e me tratar com consideração tão terna no próximo. E se eu decidir que vale a pena? O sorriso que curvou os lábios dele transformou os traços severos, fazendo ele parecer mais jovem, quase juvenil. Então, Ana Marino, eu prometo a você uma vida além de qualquer coisa que imaginou. Não fácil, talvez nem sempre segura, mas nunca entediante, nunca solitária e nunca faltando paixão. Ele me puxou mais perto, os braços envolvendo minha cintura conforme se curvava para roçar os lábios contra os meus. Não o fogo consumidor do beijo anterior, mas uma promessa gentil do que podia vir. Por essa noite, porém, ele murmurou contra minha boca, vou te devolver para o seu apartamento como o cavalheiro que minha mãe me criou para ser. Fiel à palavra, Alessandro me escoltou para casa no Bentley dele, a mão segurando a minha ao longo da jornada. Quando chegamos no meu prédio deteriorado, ele caminhou comigo até minha porta apesar dos meus protestos de que não era necessário. Me deixa fazer isso, ele disse conforme alcançávamos minha soleira. Preciso te ver em segurança dentro. Me virei para encará-lo no corredor pouco iluminado, de repente tímida apesar da intensidade dos nossos momentos anteriores. Obrigada pela noite. Foi reveladora. Ele riu suavemente. Essa é uma palavra para isso. A expressão dele ficou séria, conforme esticava a mão para enfiar uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. Você deixou o envelope. Notei. Deixei. Por quê? Considerei minha resposta cuidadosamente. Porque eu não sei o que está acontecendo entre nós, e tudo bem se não for nada, mas eu quero me permitir descobrir. Só nós descobrindo juntos. Ele me estudou por um longo momento, algo como admiração cruzando os traços. Você continua me impressionando, murmurou antes de se inclinar para colocar um beijo breve e terno nos meus lábios. Durma bem, cara Mia. Vou te ligar amanhã. Observei da minha janela conforme o carro dele desaparecia na noite, minha mente repassando os eventos da noite. A confrontação com Marco, o aviso de Helena,
O beijo que tinha mudado tudo. Eu devia estar apavorada, avassalada pelas implicações de me envolver com um homem como Alessandro Moretti. Em vez disso, me senti estranhamente calma, como se eu tivesse estado me movendo em direção a esse momento minha vida inteira sem perceber. 6 meses depois. Fiquei na frente de um espelho diferente, num salão diferente, mal reconhecendo a mulher que olhava de volta para mim. Sumiu a garçonete exausta num uniforme barato, substituída por alguém que se movia com confiança em roupas de grife, que não recuava mais com preços nem calculava porcentagens de gorjeta para pagar contas. Meu apartamento agora era uma cobertura espaçosa com vista para o lago, minha dívida estudantil uma memória distante. Meus estudos de enfermagem retomados pela insistência de Alessandro. Você vai terminar o que começou. Ele tinha declarado no nosso terceiro encontro, sem aceitar argumento. Eu quero que você tenha sua própria identidade, seu próprio propósito além de mim. Não tinha sido tudo fácil. Essa transição para o mundo de Alessandro. Tinha tido jantares tensos com Helena, que eventualmente tinha descongelado quando percebeu que eu não ia a lugar nenhum. Tinha tido hostilidade absoluta de Marco, que ainda me via com desdém mal escondido nos encontros familiares. Tinha tido noites quando Alessandro voltava tarde, de boca apertada sobre onde tinha estado ou o que tinha feito, e eu tinha que aprender a parar de fazer certas perguntas. Mas também tinha tido momentos de conexão tão profunda, honestidade tão crua entre nós, que superavam cada dificuldade. Alessandro, com a guarda baixa, era um homem diferente. Apaixonado, às vezes brincalhão, ferozmente protetor, e capaz de uma ternura que ainda me pegava de surpresa. Pronta, cara! A voz dele me puxou dos pensamentos conforme apareceu na porta do nosso quarto, impecável como sempre num terno alfaiatado. Hoje à noite era outro evento beneficente. Esse para um hospital infantil onde eu tinha começado a fazer voluntariado recentemente. Quase, respondi, prendendo a pulseira da minha mãe ao redor do pulso. A única peça de joia que eu tinha recusado deixar ele substituir por algo mais caro. O pingente de chavezinha pegou a luz conforme me virei para encará-lo. Ele se moveu para trás de mim, os braços envolvendo minha cintura conforme pressionava um beijo no ponto sensível abaixo da minha orelha. Você está linda, ele murmurou, os olhos encontrando os meus no espelho. Me apoiei contra a força sólida dele, estudando o nosso reflexo. O homem poderoso no terno perfeito, a mulher que tinha encontrado o próprio tipo de força no mundo dele. Fazíamos um par improvável, o chefe da máfia e a garçonete que xingava em italiano. Ainda assim, contra todas as probabilidades, nos encaixávamos. No que você está pensando? Ele perguntou, o queixo descansando no meu ombro. Sorri, cobrindo as mãos dele onde repousavam no meu estômago. Que 6 meses atrás, eu estava carregando pratos e contando gorjetas. E agora? E agora? Me virei nos braços dele, estendendo a mão para traçar a linha da mandíbula dele. Eu tô exatamente onde gostaria de estar. O olhar terno nos olhos dele, um olhar que só eu tinha permissão de ver, me aqueceu por dentro. Sem arrependimentos? Ele perguntou, uma vulnerabilidade rara na voz. Nenhum, disse sinceramente. Seu mundo não é fácil, Alessandro. É complicado e às vezes assustador. Mas você é apaixonante, leal e surpreendentemente cheio de amor. Me coloquei na ponta dos pés para pressionar um beijo suave nos lábios dele. Não consigo viver num mundo onde você não esteja. Os braços dele apertaram ao meu redor. O beijo dele aprofundando com a intensidade possessiva que ainda fazia meu coração acelerar. Quando nos separamos, ambos levemente sem ar, o olhar nos olhos dele era de parte admiração, parte posse feroz. Minha, ele murmurou, a voz rouca de emoção. Ainda não consigo acreditar que você é minha. Sorri, pegando a mão dele e colocando sobre meu coração. Sua, por tanto tempo quanto você me quiser. O sorriso de resposta dele, o raro, genuíno que transformava o rosto inteiro, acendeu algo quente e brilhante dentro de mim. Então, se prepara que é para sempre, cara Mia.
ele disse, entrelaçando os dedos nos meus. Porque eu nunca vou te deixar ir. Conforme deixamos a cobertura de mãos dadas, indo em direção a mais uma noite entre a elite de São Paulo, refleti sobre o caminho estranho e sinuoso que tinha me levado aqui. De um prato quebrado e um xingamento italiano aos braços de um homem que governava o mundo dele com controle de ferro, mas me olhava como se eu fosse um milagre que ele nunca tinha ousado esperar. A vida com Alessandro nunca seria simples. Sempre haveria partes do negócio dele cuidadosamente separadas de mim. Sempre haveria riscos que casais comuns nunca enfrentavam. Mas também haveria isso. A mão dele na minha, a proteção inabalável dele, o coração surpreendentemente terno que ele compartilhava com ninguém além de mim. Minha mãe sempre tinha dito que o caminho certo raramente parecia fácil. Que o amor verdadeiro pede algo de nós, nos desafia a crescer além dos limites confortáveis. Caminhando ao lado de Alessandro Moretti, finalmente entendi o que ela quis dizer. Nosso começo tinha sido improvável, talvez até perigoso, mas nossa história era só nossa, escrita na linguagem de risco e recompensa, de paixão e proteção, de duas pessoas que reconheceram uma na outra exatamente o que tinham estado perdendo o tempo todo. E isso, decidi conforme Alessandro me ajudava a entrar no carro esperando. Os olhos escuros dele segurando uma promessa que só eu conseguia ler, era tudo o que importava. Fim. Se você gosta das nossas histórias, se inscreve no canal. Precisamos muito do apoio de vocês. Até a próxima história.